Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, né, pela vida do Jai, agradecer a Deus pela vida da Leia, né? Todos extremamente usados por Deus, né? E Deus, eu tenho certeza que falou muito aqui hoje à noite, trazendo respostas, direcionamentos. Eu quero acrescentar uma fala. Eu não gosto de fazer isso, né? Durante um tempo que eu fazia muito isso. Mas é que eu fui direcionado pelo Espírito Santo, né? Então eu preciso obedecer, né? Eu não vou corrigir ninguém, eu só vou acrescentar algo, né? Em relação principalmente à fala da Leia, né? Uma coisa que veio na minha memória, a questão dos títulos, né? Há no mundo espiritual uma guerra, né? O Jai falou sobre fortalezas, né? Então, no mundo espiritual há uma guerra onde alguns cristãos estão divididos, né? Alguns acham que não é importante, por exemplo, cristãos adquirirem títulos. Por exemplo, alguém aqui fazer uma faculdade, né, de psicologia, por exemplo, ou de repente até um curso de coach, né? Já citou aqui a questão do coach. Então hoje no mundo cristão isso está um pouco dividido. Alguns acham que não tem nada a ver, que a gente tem que ficar só com a Bíblia e ponto, né? E cursos teológicos, fazer um doutorado, por exemplo, isso é besteira, né? E já há cristãos que entendem que é importante, né? O que a palavra de Deus fala, né? O apóstolo Paulo disse: eu fiz-me tudo para com todos, para de todas as formas alcançar o maior número de pessoas. Então, em primeiro lugar, que a Leia falou, o mais importante de tudo para nós que servimos a Deus, a unção do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo de Deus, sem a unção dele, nós não podemos coisa alguma, porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, e se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Então, primeiro ponto. Segundo, o Espírito Santo me lembrou, cicatrizes de guerra, né? As cicatrizes nos habilitam a continuar fazendo o que a gente faz. Muitas pessoas aqui têm verdadeiras marcas na alma, no corpo, de guerras travadas para destruir essas fortalezas. E a destruição dessas fortalezas, elas custam caro muitas vezes, né? Porque embora seja o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, Deus quer usar o ser humano. É o Espírito Santo que convence. Mas Deus usa a gente, de carne e sangue. E muitas vezes a gente sente na carne o peso, a responsabilidade que é no mundo espiritual lutar contra os principados e potestades que aprisionam as pessoas nessas fortalezas que não quer largar de jeito nenhum. Ao ponto da a palavra de Deus dizer que algumas castas de demônios, que traduzindo, né, algumas fortalezas, só cai com jejum e oração. Ou seja, eu tenho que me revestir, eu tenho que me preparar, eu tenho que me consagrar, porque a batalha é grande, a coisa é árdua. Então, unção, cicatrizes, são importantíssimos. Mas aí eu acrescento para encerrar minha fala, títulos também são importantes. Se um cristão tiver condição de estudar a Bíblia toda, decorar a Bíblia, se tornar um especialista na Bíblia, ser um cara ungido que tem intimidade com o Espírito Santo, cheio de cicatrizes, e ainda assim conseguir fazer um doutorado em teologia, conseguir fazer um pós-doutor em psicologia, ou qualquer outro título que vá somar, que vá acrescentar, eu diria que nós estaríamos no caminho certo, né? A palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque, infelizmente, pessoas que têm títulos, sejam de magistrados, né, doutores, seja lá o que for, marketing, administração e tantos cursos que tem hoje, né, ciência, enfim, essas pessoas que têm os títulos, elas têm dificuldade de ouvir pessoas que não têm título. Assim como, por exemplo, a questão da roupa, né? Durante muito tempo se discutiu a questão de usos e costumes. Nós aqui não temos usos e costumes. Mas recentemente Deus me direcionou para gravar uma live. 5 minutos foi a minha palavra. É importante se vestir bem? É.
Se eu puder me vestir bem, Por quê? Porque se eu for em algum ambiente, se eu for convidado para dar uma palestra lá numa universidade e eu apareço lá, eu não tenho título nenhum, eu não tenho formação nenhuma e eu ainda apareço mal vestido. Eu posso ser o cara mais ungido do mundo, cheio de cicatrizes, mas aquelas pessoas vão olhar para a minha aparência e se elas souberem que eu não tenho título nenhum, isso vai criar uma dificuldade para elas receberem a minha palavra. Então, se eu puder, dependendo de onde eu quero chegar, porque tem pessoas aqui que vão pregar o evangelho nas nações, tem pessoas aqui que vão pregar o evangelho na universidade. Eu quero pregar na universidade um dia, não preguei ainda, mas eu quero receber um convite para pregar numa universidade. Mas para isso eu tenho que me preparar. Bíblia, unção, palavra, cicatrizes, e se eu puder ter um título, hoje eu tenho alguns, né? São poucos. Um deles é de administração de empresa. Tenho certeza que vai ajudar. Amém? Então, essa é uma palavra que o Espírito Santo tocou no meu coração para falar, porque eu sei perfeitamente, talvez alguns aqui tenham esse conhecimento, que no mundo espiritual, no meio do corpo de Cristo, há uma guerra travada sobre isso. E alguns acham que não precisa, que é besteira. Assim como nós que temos filhos autistas, né, Juliana? Aí eu vou passar a bola para a Juliana, que está gravando aqui. Nós que temos os filhos autistas, nós também somos perseguidos, porque tem pais que acham que é besteira, né? Tudo se resolve pela oração. Então eu vou orar e o meu filho que é especial, que tem autismo, que tem TDAH, ele tem que ficar curado e não precisa de mais ninguém. Está contradizendo a palavra, porque a palavra de Deus diz que nós somos um corpo, e nesse corpo tem o psicólogo, tem o fonoaudiólogo, tem o psicoterapeuta, tem o terapeuta, né? Tem o fisioterapeuta. Essas pessoas também fazem parte do corpo, tem os médicos, tem os psicólogos, e nós também precisamos desses membros do corpo, principalmente se forem cristãos. Aí, melhor ainda, né? Nós levamos os nossos filhos, por exemplo, numa clínica com vários especialistas e praticamente todos, a maioria, são cristãos. Então, é a junção da espiritualidade, do conhecimento da palavra com a técnica, né? Então, eu creio que é isso, né? É isso que vai dar uma perfeição, né? Eu vou, em primeiro lugar, a unção do Espírito Santo, mas se eu conseguir técnicas que foram descobertas pela ciência ao longo dos anos, que vão ajudar, por que não usar? Se é comprovado que vai fazer o bem, se não é para o mal, né? Então, essa é a minha opinião. Se eu estiver errado, que alguém me corrija. Eu vontade de fazer uma faculdade de psicologia, se eu me permitir um dia. Pastor, Pode falar. a palavra de Deus fala que a gente, Deus dejó leyes terrenales, ¿entiendes? Deus constituyó los doctores, los médicos, los abogados, el ingeniero, los psicológicos, toda esa gente. Entonces, si esa gente no fuera necesario, Dios no hubiese votado a ellos, ¿entiendes? Porque Dios es el que hace todo. Él es el médico, doctor por excelencia, Él es todo. Pero Él dejó en la tierra este tipo de gente, los policías, los militares, todo isso. Eu voltei a estudar agora recentemente e eu teve uma matéria que eu questionei, porque era da área da saúde e era perspectivas acadêmicas. E aí eu ainda falei pro professor, né? Meu Deus, professor, mas eu não preciso disso, eu quero áreas humanas, eu preciso... E aí a próxima matéria era humanas. E aí na prova Deus falou comigo. E no estudo também, né? Porque falou sobre prosperidade, falava sobre prosperidade. E eu tinha um conceito errado de prosperidade. Eu associava prosperidade a dinheiro. E ali no conceito não era isso. O conceito era o equilíbrio de todas as coisas. E aí tinha uma atividade que colocava a gente fazer a roda da vida. E até eu fui pesquisar isso agora, eu estava falando, aproveitei para pesquisar, para lembrar, porque eu lembrava que na prova teve uma questão que colocava que o equilíbrio é emocional, né? Que é uma questão, e a resposta é o equilíbrio emocional. E aí eu fui agora pesquisar o que tem nessa roda da vida, que aí tu tem que equilibrar, tu vai fazendo, pontilhando a roda da vida e vendo onde tá desigual ou não tá, né? Se tá no lado espiritual, melhor. Aí você ajusta conforme a localização tá mais... tá na família, tá muito longe,
né, do centro, então que aí tem a pontuação de 1 a 10, então vamos buscar a família. Se é o espiritual, liga o alerta, né? E se a gente está ligado em Deus, a gente já tem os princípios bíblicos, a gente consegue buscar o conhecimento e até a tua visão vai para esse lado espiritual, te direciona para isso, né? E aí tu tem uma percepção de um todo, assim, até para a vida da gente, do contexto geral, assim, né? Eu achei bem interessante porque eu nesse momento, assim, na hora eu fiz atividade, eu vi, né? Essa área minha não tá tão boa. Eu vou ler para vocês as áreas com relação ao desenvolvimento pessoal, que é ai, meu Deus. Ali que não era, que eu achava que eu tinha conceito errado ali. Prosperidade. É espiritualidade, um dos pontos, né? Realização e felicidade. Hobbies e diversão, vida social, afetividade e amor, que é relacionamento com, né, cônjuge, amizade e família, construção social, né, e finanças. Finanças é só porque a gente acha que às vezes é tudo, só dinheiro, né? Carreira, trabalho, equilíbrio emocional, que aí na palavra, através de Deus, tu tendo né, louvores, enfim, tu te traz equilíbrio emocional, né? Lendo a palavra, desenvolvimento intelectual, e saúde e disposição, que é o exercício físico, né? E se a gente estudar o que Deus, as 7, aquelas da saúde, amor, 9? Ou é 7 aquelas da saúde, que é ar, água, tu lembra? Não? Tem 7 ali, elementos ali da saúde, né? Enfim, que de Deus, assim, que eu já busquei, já vi. Que é o equilíbrio de tudo, né? Do corpo, que é exercício físico, ar puro, água. Não sei se alguém já ouviu falar ali dessas... Isso eu não conhecia, não. Que é para ter, né, equilíbrio corpo e mente conectado com Deus, espiritualidade, enfim. Se a gente buscar isso, a gente tem a harmonia perfeita, né? Basicamente é isso. Tipo assim, pensava que a prosperidade era só dinheiro, né? Mas por quê? Não, mas por que pensava nisso? Porque foi construído durante a tua vida, percepção. foi colocado em várias família, as origens nossas, a gente traz isso, né? Família, filme, tudo que foi colocado em torno da gente. Sim. E arremete aquilo. E de certa forma, às vezes, o cristão, o crente quer se afastar disso. Eu não busco prosperidade. Não, a prosperidade de Deus, não é de Deus. Só que a prosperidade não é só dinheiro. É tu estar bem com a tua família, isso vai trazer, porque tu vai estar bem. O dinheiro não compra tu estar bem, teu peito não está doendo, né? Hoje eu ganho a tua cabeça está bem, né? Eu tenho certeza que eu sou mais próspero. Isso, exatamente. A gente tem que pedir para Deus uma prosperidade espiritual. Quando a gente pide para Deus, Senhor, eu quero uma prosperidade espiritual, Deus trabalha em todas as áreas. Em todas as áreas. O equilíbrio de tudo, né? Essa é a verdadeira prosperidade. Nós vamos parar por aqui, né? Mas a verdadeira prosperidade já está ligada à palavra shalom, né? Que é o que Jesus usava muito essa palavra, né? Que no hebraico, traduzido para o português, significa tudo inteiro. Tudo completo, né? Então, quando ele dizia Shalom, esteja convosco, né? Tudo inteiro, tudo completo, em todas as áreas. Isso que a Juliana compartilhou, esse círculo ali, os coaches utilizam também. Os coaches utilizam. E eu até numa pregação minha eu utilizei isso também, porque tem lógica, né? Dentro do tudo inteiro, de tudo completo, eu entendo que realmente o que Deus tem para nós é algo perfeito. Não é só dinheiro, não é só uma coisa, é família, é bem-estar social, emocional, espiritual, é tudo inteiro, tudo. É um equilíbrio em todas as coisas. Nem de mais, nem de menos, é um equilíbrio em tudo, conforme a necessidade, o propósito que Deus tem para cada um, aqui, ele vai dar uma medida, né? Eu descobri depois de algum tempo que quando a palavra de Deus diz que a um ele deu 5 talentos, outro ele deu 2 talentos, outro deu 1 talento, esse talento no original é dinheiro, não é talento como a gente pensa aqui que é dons, né? Então é talento mesmo. Então tem pessoas que Deus põe uma quantia de finanças maior nas tuas mãos para administrar, com um propósito. Se essa pessoa ela é cristã, com certeza, se Deus está colocando uma quantidade de dinheiro maior na mão dela, aquilo tem um propósito,
Não é para ela simplesmente esbanjar e viver em iate, passeando. Não, aquilo tem um propósito. Se ela é crente, convertida, ela vai usar esse dinheiro, com certeza, para repartir, investir no reino, para que o reino cresça. Agora, Deus não faz isso com todos, né? Um ele dá 5, outro ele dá 2, outro ele dá 1, segundo a capacidade. Nem todos vão ter o mesmo. Essa palavra que eu tentei trazer hoje, ela meio que arremete a isso. É entender as coisas da perspectiva de Deus. Todas as coisas. Sim. Quando eu falei da academia, eu não disse que não era para ir para a academia. Sim, todo mundo entendeu. Vamos para a academia, irmão. Não é para deixar de ir para a faculdade. Não é para deixar de fazer o mestrado. Né? É só... Excesso, né?